Legal, buenas, inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar, ajuda a gente aí, né? A combater os algoritmos do YouTube. Os links aparecendo aí embaixo, tá? Não vou repetir porque a gente está numa série de vídeos aqui, agora para a gente finalizar assunto sobre VWAP, né? Falamos sobre como calcular cada uma das VWAPs, ou chegar o mais próximo possível em algum dos casos, né? A VWAP barra, a diária, a semanal, a mensal, a VWAP date, que é para uma data específica, né? E como que a gente pode não só calculá-las, né, através dos nossos códigos, mas também usando as funções nativas que a gente viu aqui na lista de funções, né? VWAP, VWAP date, monthly and weekly, né? E aí você tem aqui, eu deixei nos comentários aqui de cada um desses códigos para você ter como referência e poder aí, né, manter para os seus estudos futuros. Mas eu prometi que ia mostrar o importante de você poder customizar esse código, porque você vai me dizer, bom, se eu posso usar simplesmente as funções nativas, para que eu vou querer calcular a minha própria VWAP, né? Justamente porque a gente pode customizar os componentes que formam o cálculo da VWAP. A gente conversou que VWAP era o quê? A soma do preço vezes o volume dividido pelo acúmulo, ou soma do volume. Né? E aí, isso aqui vai ser aplicado dependendo da periodicidade que você escolher. Né? Então, se eu colocar aqui a VWAP nativa diária, este acúmulo é feito para o período do dia. Né? Agora, o que eu vou fazer? Vou colocar um azul aqui. Né? A gente tem a VWAP do período diário, né, sendo calculada. Eu vou esconder ela rapidamente, porque agora eu vou mostrar um cálculo de VWAP bands, aí, uma ideia, sugestão, só para te mostrar como que a gente pode customizar esses componentes. Não é reproduzindo o VWAP bands nativo da plataforma, tá? Isso aqui, eu vou até adicionar rapidamente, isso aqui são variações. Tá? Então perceba, a nossa VWAP central aqui são variações calculadas de distanciamento para essa VWAP nativa central aqui diária, que é a linha azul. Tá? As bandas são formadas justamente por isso. Então você adiciona variações percentuais, né? Ou até outro tipo de variação, pode usar desvio padrão, enfim, a forma que você achar melhor para criar essas bandas. O que eu vou fazer não é isso, tá? A gente tem alguns outros vídeos aí de bandas, VWAP, onde você pode, né, conseguir reproduzir este valor. Não é tão complicado, tá? O que eu vou reproduzir, então vamos apagar esse indicador, ou na verdade nem vou produzir, o que eu vou mostrar aqui, que é diferente, né, é o nosso indicador VWAP bandas. E eu vou colocar ele aqui. Cadê o nosso VWAP bandas? Que é um pouco diferente, tem uma lógica diferente dela. Né? Aliás, bem diferente. Centralmente nós temos a VWAP diária. Vou colocar aqui em azul. Essa é a VWAP. Aqui, ó, VW diária. Do typical price. Falamos o que era typical price. O que era o typical price? Máxima mais mínima mais fechamento dividido por 3. Né? Então, o componente preço na VWAP comum diária é o typical price, que é o que a gente calcula em azul. O que eu faço é calcular dois componentes, um superior e um inferior, onde o componente superior faz o mesmo cálculo de VWAP diária, porém, ao invés de usar o typical price, usa o preço de high, de máxima. E o componente de mínima aqui, vermelho, componente low, ou seja, de mínima. Aqui o nosso componente low. Então perceba que eu tenho o nosso contador de candles, né, fazendo aquela contagem da VWAP diária que a gente falou na primeira aula, no primeiro vídeo, né, usando aqui o função contador de candle. Eu tenho o meu cálculo do meu componente inferior, que é simplesmente volume, a soma do volume, então ele se aplica para todos os componentes, né, seja com máxima, com mínima ou com o typical price. Então eu calculo ele separadamente aqui com o meu summation, né, ou a soma do meu volume, tá? Summation do volume de C, né, componente C aqui, períodos.
E aí eu tenho três componentes que vai calcular a linha média aqui, né, a linha central, a linha do meio, né, o componente high e o componente low. Que aí é pegar o typical price, no caso da linha central, da linha média aqui, né, o typical price, multiplicar pelo volume e dividir pelo nosso summation do volume. Já o nosso high é o summation do preço high dividido pelo acúmulo de volume. E o low, o summation do low dividido pelo acúmulo de volume. Eu faço essas três plotagens e tenho aqui um pequeno bloco para determinar que quando há um dia novo, né, e ele detecta dizendo, olha, se a data desta barra, né, é tal, X, não importa, tá? Dia 20 de abril aqui, né? Mas para ficar fácil, é X. Quando a gente testa em relação a esta, que agora é Y, né? Porque é dia 22 de abril, ele vai falar, bom, é diferente, né? 22 de abril é diferente de 20 de abril. Então, é uma data nova. O que ele faz? Não plote essas três linhas. Para quê? Para desconectar essas plotagens aqui. Né? Do contrário, o que aconteceria? Se eu manter aqui, se eu tirar essas funções, veja o que acontece. Ele vai lá e conecta as linhas. Pode ser até que você prefira, não sei. Fica a seu critério aí. Como é uma plotagem de bandas, pode ser até que faça mais sentido, né? Ter uma plotagem contínua. Né? Fica a seu critério. Eu vou retornar aqui só para ficar mais próximo do que a gente conhece como VWAP. Né? E aí agora você percebe que eu tenho um componente, né, superior, um inferior e a nossa VWAP comum. O que formariam aqui bandas. Né? E você percebe que o preço tende a respeitar bem. Tá? Claro, né, isso tudo depende também de como está a tendência do preço naquele momento. Note que aqui foi um dia de tendência de alta. Né? O dia foi tendencioso para alta. Então note que apenas aqui no começo do dia, né, o preço ficou de fato nessa região inferior. Né? Do contrário, ele ficou só na região superior e até rompeu, né, a região superior. Mas aí entra, né, a questão da interpretação com períodos maiores também. Né? A gente poderia aplicar aqui uma VWAP semanal. Já tinha até um indicador ali, acabei esquecendo. VWAP semanal, onde eu posso observar. Então vamos apagar aqui, ó. Como que o preço se comporta, não só dentro do período, mas em relação a um período maior. Então você vê que o preço de fato descolou bem da nossa VWAP semanal, né? Então ele estava fortemente numa tendência de alta aqui, né? Você nota que 2 dias seguidos ele nem entrou na região aqui, apesar daqui ele entrou, né? Ele ficou muito fora dessa região inferior das VWAPs diárias, né? E muito longe, cada vez mais longe da VWAP semanal. Porém, em algum momento, note como isso começou a mudar. E a VWAP diária começou a mostrar isso pra gente, porque o preço ficou, né, muito mais próximo aqui da região inferior. Né? E conforme a nossa VWAP semanal foi sendo atualizada, né, você nota que ele começou a ficar para baixo aqui, né? Até que em algum momento, né, ele descolou de novo, né, começou a voltar para buscar a VWAP semanal. Né? Vamos ver o que aconteceu mais para frente. Descolou de novo, buscou a semanal, né? Começou a entrar dentro da semana, aqui abriu uma semana nova, né? E aí você vai fazendo seus estudos. Agora perceba, aqui teve o feriado, né? Não, aqui continua a semana, perdão. A semana continua aqui, né? E assim por diante. Agora perceba, você que tem que definir a periodicidade que você quer estudar, né? Então, por exemplo, a combinação VWAP diária e semanal faz sentido num gráfico de 30 minutos. Né? Se eu tiver num gráfico diário, aí já não faz mais sentido. Talvez eu queira VWAP semanal e mensal, né? E assim por diante. Então, fica aí a seu critério para determinar essas formas de estudos. E agora perceba, né, que foi o ponto que eu estava tentando fazer desde o começo. Se a gente dá uma limpada aqui, ó, que você pode criar componentes especificamente para o que você deseja. Né? Então, esse componente high-low, como a gente conversou, não precisa ser do preço de high e do preço de low. Pode ser simplesmente um desvio, né, para sua VWAP central ali, né? Pode ser um desvio através
de um desvio padrão, de um cálculo percentual, né? Assim por diante, tá? Então, essa foi uma ideia de aplicação aí do nosso código para customização das VWAPs dentro aí do seu estudo operacional. Então, a gente continua aí no próximo vídeo.